Louvado seja Deus. Aproveitando os irmãos em pé, vamos abrir a nossa Bíblia. Livro de 1 Reis, capítulo 14. Capítulo 17, irmãos. Graças a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Jean, a pastora, pastor Rubi, a pastora sua esposa, todos os demais irmãos. Trago o abraço do pastor Júnior, a todos os irmãos, aos pastores, e também do pastor do Village, pastor Edson Luiz. Estivemos ministrando ontem no culto do amigo e ele falou assim, então manda um abraço para o pastor Jean e para os irmãos lá em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Estamos nessa noite que Deus preparou para estarmos aqui. Como o pastor Jean falou, a gente faz aquilo que Deus mandar, né, irmãos? Confesso para os irmãos que a gente está na disposição de Deus. Do lugar que eu saí, irmãos, tem uns irmãos lá que oram, irmãos, para mim voltar. Ora, mas eu nunca fui lá porque eu entendi que o meu tempo terminou lá. E eu nunca atrapalho quem está no lugar. Mas se uma hora Deus tiver alguma coisa para a gente, não é o querer da gente, mas é o querer de Deus. O meu querer está bom desse jeito. O meu querer está bom desse jeito. Amém, irmãos? Vamos ler um versículo que diz assim, irmãos, 17, 14. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Amém? Tome sua assento em nome de Jesus. Deus abençoe os que vieram junto conosco, a minha filha Ana Vitória, a minha nora, o meu filho, o Cleberson, a Teté, a Stephanie e o Gustavo, que mesmo congregando aqui, primeira vez eu ouvir ele falar, louvado seja Deus pela sua vida. Que possamos continuar servindo a Deus com alegria, com prazer, porque isso é muito bom. Estamos nessa noite, nesse culto com a família, e temos certeza que Deus já falou ao nosso coração. E com a palavra de início, pastor Rubens falando, nós vamos profetizar para a nossa semana que se iniciamos. E isso é muito importante, que não sabemos o que iremos enfrentar. Mas se nós profetizarmos, nós temos uma certeza que nós vamos vencer. Quando lemos a palavra do Senhor, esse capítulo 17, irmãos, esse capítulo 17 narra a história de Elias. A Bíblia diz que Elias está vivendo em uma época difícil. O povo de Israel está se corrompendo e pendendo ao pecado. A Bíblia diz que Acabe começa a reinar no lugar do seu pai. E ele faz tudo que era mal aos olhos do Senhor. Esse rei começa a trazer para o povo de Israel idolatria. Começa a trazer costumes pagãos para o povo de Israel. A Bíblia diz que, aos olhos do Senhor, tudo que ele estava fazendo era mal, era ruim, era pior do que todos os reis que antecederam a ele. E por ainda mal, ele traz para si uma mulher pagã como esposa, Jezabel. O pai de Jezabel era um sacerdote de Baal. Eles vêm do Sidom, eles traz costume. Acabe traz para Israel costume que estava destruindo o povo de Deus. Eles constroem templo em Samaria para o Deus Baal. Constrói ídolos, traz culto de adoração. Eles chegam a um extremo, a ponto de sacrificar crianças recém-nascidas para adorar a Baal. Mas nesse momento a Bíblia diz que havia um jovem chamado por Elias. Elias, para o povo de Israel, é considerado como o maior profeta da história. E Elias se comove com isso que estava acontecendo no meio do povo de Deus. Porque Israel era a menina dos olhos de Deus. Era o povo escolhido, era aquele que Deus tinha zelo. Era o povo que Deus queria tratar. Era o povo que, uma certa feita, Jesus falou, Israel, quantas vezes eu quis
te ajuntar como pintainhos, como uma galinha atrás, debaixo das tuas asas, para te proteger. Deus sempre queria proteger o povo de Israel. Mas Elias sente essa dor, e Elias se levanta para profetizar contra o rei Acabe. E Elias chega para Acabe e diz: olha, tão certo como vive o Deus de Israel ao qual sirvo, não vai haver chuva e nem orvalho sobre a terra, senão segundo a minha palavra. E Elias profetiza, e houve uma seca tremenda na terra, nem chuva e nem orvalho. Mas nós entendemos que quando acontece alguma coisa que nós profetizamos, nós vivemos as consequências daquilo que nós profetizamos. E Elias agora, ele profetiza contra o rei Acabe. Deus ordena para Elias que Elias vá até um ribeiro que está a leste do Jordão e fique diante desse ribeiro. O Senhor fala: olha, Elias, você vai ficar até diante desse ribeiro, ali você vai beber da água desse ribeiro, e eu vou ordenar que os corvos te alimentem de manhã e te alimentem à tarde. E Elias está vivendo ali, e por causa de Elias ter profetizado que não haveria chuva, qual é a consequência de não haver chuva? Os rios se secar. E tudo aquilo que é em abundância, às vezes causa dificuldade. Nossos irmãos do sul viveram dificuldade por muita chuva. Elias tinha profetizado que não ia chover. E agora Elias está vivendo uma dificuldade por causa da sua profecia. Mas o interessante desse texto, que Elias não foge do seu propósito. Elias não foge do seu propósito com Deus. Porque no nosso propósito com Deus, gera milagre na nossa vida. No nosso propósito com Deus, gera a providência de Deus para nós. E Elias está vivendo agora dificuldade por causa dele ter profetizado contra o pecado. Mas quando o rio se secou, a Bíblia diz que mais uma vez Deus fala com Elias: Elias, levanta-te e vai até uma cidade, porque lá nesta cidade eu tenho ordenado que uma viúva te sustente. Olha o interessante desta palavra. Deus, pela segunda vez, dá uma ordem para Elias: levanta-te e vai até uma cidade, que lá eu já ordenei que uma viúva te sustente. Enquanto nós estamos no propósito, Deus está cuidando de nós. Enquanto nós estamos na visão, Deus está cuidando de nós. Deus cuidou de Elias na sua tomada de decisão. Deus não falou para ele profetizar, mas ele sentiu a necessidade de profetizar contra Acabe. Quando Deus viu aquela decisão, Deus tomou participação. Quando você agir, Deus vai cuidar. Quando você tomar a decisão, Deus vai operar. Quando você estiver no caminho, estiver no propósito, Deus sempre vai dar uma solução. Deus não abandona a crente no propósito. Deus não abandona a crente no caminho. Deus não abandona a crente quando o crente anda na visão. Quando o crente não desiste do seu propósito para com Deus. Agora Elias vai até aquela cidade. Quando Elias chega na cidade, a Bíblia não menciona isso.
a Bíblia diz que ele dá de encontro com uma mulher, apanhando alguns cavacos. Mas Deus tinha falado para Elias: Elias, vai até a cidade, porque eu já ordenei. Então quer dizer, Deus já tinha trabalhado lá. Deus já tinha falado com aquela mulher. Mas no coração de Elias, eu vou chegar lá, vai ter em abundância. Eu vou chegar lá, vai ser uma mulher rica, porque Deus falou que ela vai me abençoar. Mas e o que Deus tinha falado com a mulher? A Bíblia não diz. Mas eu creio que Deus tinha falado com a mulher: vai vir um profeta aqui, e esse profeta vai abençoar a sua casa. Você vai ter em abundância quando esse profeta chegar, porque esse profeta, ele não vem como um passageiro, ele não vem como um turista, ele vem como um enviado, ele vem como alguém que tem um propósito de Deus. Agora, quando Elias chega, aquela mulher não sabia que era Elias, mas aquela mulher estava esperando alguém que chegue e determine uma palavra para ela. Determina uma palavra. Elias chega para a mulher e fala assim: me arruma um copo d'água. A mulher está indo buscar. Elias fala assim: não, mas traz mais. Traz-me um pedaço de bolo. A mulher nessa hora ela volta: não tenho nada, só tenho um pouquinho de farinha e um pouco de azeite. Nessa hora começa a aparecer a ansiedade, o desejo do crente. Aquela mulher não sabe quem é Elias, mas ela fala assim: ó, só tem um pouco de farinha, e eu estou esperando o profeta vir, porque o Senhor já falou. E quando o profeta chegar, ele vai transmitir uma palavra, e eu vou ter para mim, eu vou ter para minha família, eu vou ter para o profeta, eu vou ter para o vizinho. Será que é você o profeta? Aquela mulher começa a esperar: só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, e eu vou fazer, e eu e o meu filho vamos comer e esperar a morte. E ela começa a olhar para Elias. Mas se alguém profetizar, as coisas vão mudar. Se alguém profetizar, o milagre vai acontecer. Quem anda no propósito de Deus, quem ouve a voz de Deus, ele vive o milagre de Deus, ainda que seja no momento de calamidade. Alguém que ouve a voz de Deus, ele pode ter pouco, mas na casa dele não vai faltar. Ele pode estar vivendo uma seca, mas o Senhor vai falar assim: pode abrir muitas covas, porque o Senhor vai mandar chuva sobre a terra, e a abundância de Deus vai chegar ao teu favor. Aquela mulher estava esperando uma palavra do profeta. De repente, Elias fala o que ela estava esperando. Ei, Deus já determinou o milagre antes de você vir buscar. Deus já determinou a bênção antes de você ir. As coisas vão mudar, as coisas vão se achegar no lugar. Deus vai bradar na tua vida. É um ano de conquista, é um ano de vitória para nós. Nós cremos na palavra do Senhor. Eu venho nesta noite como profeta de Deus para dizer que o azeite da botija vai se multiplicar, a farinha da panela não vai faltar, porque o Senhor já determinou um milagre na tua vida. Talvez você está esperando alguém confirmar este milagre. Aquela mulher estava esperando isso. Deus já tinha falado com ela. Olha que coisa interessante. O milagre na vida de Elias estava baseado dele não sair do propósito e dele profetizar para alguém que não tinha nada. Como que o milagre vai acontecer na nossa vida?
Irmãos, eu já vivi momentos da minha vida de eu estar orando para carteira de trabalho estando desempregado, irmãos. De eu estar orando em dificuldade. Essa é a vida de pastor, viu, pastor Jean? Né, pastor Rubens? Os pastores estão aqui. Às vezes a gente chega naquele dia arrebentado e você transmite uma palavra de alegria que ninguém sabe aquilo que você está passando. Alguém de igreja. Mas Deus lá em cima está preparando. De repente nós ministramos em um culto de domingo, oramos. E de repente começamos a semana na segunda-feira, abençoado com vitória, cheio da presença de Deus, tendo uma atitude como Elias. Deus já tinha falado com a mulher também: eu vou te prosperar, eu vou te abençoar, porque eu já enviei um profeta que está vindo. O profeta está vindo. Olha o encontro, duas necessidades, uma esperando o profeta para ter prosperidade, o profeta indo numa casa para ter o necessário. Mas quem que estava levando a bênção? Quem ia sustentar quem? A viúva ia sustentar Elias ou Elias ia sustentar a viúva? O texto diz que Deus falou: eu ordenei que uma viúva te sustente. Ia sustentar com aquilo que ela tinha. Irmão, talvez aquilo que está na tua vida tenha que sustentar a tua casa, a tua família. Tinha que sustentar os teus parentes, a tua fé, o teu compromisso. No nosso compromisso com Deus, nós alcançamos aquilo que ninguém imagina. No nosso compromisso com Deus, às vezes nós podemos falhar, podemos ter medo. Nós vamos ver que em situações da vida de Elias ele teve medo. Mas o crente, ele não se conserta em outro lugar a não ser no caminho de Deus. O crente pode estar forte ou fraco, mas ele tem que estar no propósito de Deus. Você pode estar passando luta, aflição por aquilo que você faz para Deus, mas você não pode fugir do propósito de Deus. É no propósito de Deus que Ele vai te sustentar. Deus sustentou Elias no ribeiro. No ribeiro Ele mandou corvos levar pão e carne, de manhã e à tarde. Secou o rio. Aquilo que era natural secou. Mas aquilo que era de Deus não, a providência. Deus não abandona crente de propósito. Deus não abandona crente de compromisso. A Bíblia diz que quando Elias chega e ele fala para a mulher: olha, está certo que isso que você vai fazer, mas primeiro faça para mim, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará. Quando nós lemos esta palavra, nós entendemos que a simbologia desta palavra, Elias se coloca como Deus, a mulher como igreja. E nesse dia de hoje, último dia do mês de junho, Jesus está falando para mim e para você: faça primeiro para mim. Está difícil? Faça para mim. Está na luta? Faça para mim. Está na perseguição? Faça para mim. Porque não vai faltar ânimo na tua vida, não vai faltar milagre na tua vida, não vai faltar providência de Deus,
não vai faltar cura, não vai faltar libertação. A igreja mudou, os anos mudou, mas Jesus ainda é o mesmo. Ele continua operando milagre. Ele continua derramando do teu Espírito Santo. A palavra que foi lida, que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em Espírito, porque Ele é Espírito e em verdade. Sabe o que é adorar em Espírito e em verdade? Quando nós adoramos em Espírito e em verdade, esse corpo que é carnal, ele adora a Deus também, porque o Espírito é maior do que o corpo. O Espírito vence o corpo, e nós começamos a entender que o nosso corpo começa a se agitar, porque o Espírito começa a mover, o Espírito começa a trabalhar, e nós começamos a adorar ao Senhor, saindo do limite terreno. A nossa visão não começa a olhar somente horizontal, mas começamos a ver vertical. A nossa solução vem de Deus, não vem daqui, vem daqui. Deus opera onde Ele quer. Deus queria abençoar a vida de Elias, mas Deus queria mostrar para Elias que para Deus abençoar, Deus não precisa somente dos ricos, irmãos. Deus pode usar um pobre para abençoar. Deus pode usar. Quando nós éramos crianças, tinha uma vizinha nossa que era bem pobrezinha, mas nós gostávamos de ficar lá, porque era pobre financeira, mas tinha um aconchego, tinha uma alegria nessa casa. Deus faz onde Ele quer, irmãos, opera onde Ele quer. Nós não sabemos se o nosso milagre vai vir de lá, de cá ou de cá, mas nós temos certeza que o milagre vai vir. Nós não sabemos quem Deus vai usar para transmitir a palavra, quem Deus vai usar para profetizar, mas nós temos a certeza que Deus vai usar alguém, e o milagre vai acontecer na nossa vida. Essa mulher, quando ouviu Elias profetizar, a Bíblia diz que na hora ela toma uma atitude. Eu estava esperando esta palavra vai gerar um milagre. Aquilo que é pouco agora vai se multiplicar, agora vai dar para mim, para o meu filho, vai dar para o profeta, e eu vou ter com sobra. Talvez você esteja esperando uma palavra, e esta é a palavra de Deus para mim e para você nesta noite. Não saia do propósito de Deus, não saia do compromisso de Deus. O compromisso de Deus faz o crente sobressair. O compromisso de Deus faz com que nós sejamos diferentes, irmão. O compromisso de Deus faz com que nós tenhamos a percepção de escolher aquilo que queremos levar junto conosco. A Bíblia diz que quando Jesus foi para a Galileia, as pessoas ficaram empolgadas com a visita de Jesus. João vê Jesus passando, ele fala assim: ó, aí está passando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse que Moisés falou, ó, ele está passando aí. Oh, aleluia, xarabás, tecalabás, xarabás. As pessoas começaram a ficar empolgadas com a vida de Jesus. Começaram a ficar empolgadas, de repente Jesus chama Felipe. Felipe, vem e me segue. Um dos colegas de Felipe fala assim: olha, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Quando Jesus encontra o colega de Felipe, Jesus fala assim: olha, aí está um verdadeiro israelita, a qual não vejo nele pecado. Ele se entusiasma, ele fica empolgado. Jesus fala assim:
Não se empolgue por esta revelação, por eu falar o teu nome, mas se você crê em mim e me seguir, você vai ver coisas maiores, você vai ver anjos descendo, anjos subindo sobre o Filho do Homem. Eles começaram a ficar empolgados e valorizar a presença de Jesus. De repente houve um casamento na Galileia, em Caná. E eles convidam Jesus. Convidam Maria, a mãe de Jesus, convidam os discípulos. Fala, mas vamos levar Jesus também, né? O amigo está bem falado, tá? Vamos convidar Jesus. E a Bíblia diz que no casamento, irmãos, acabou o vinho. Difícil, né? Acabar o vinho no casamento, né, irmãos? Todo mundo que já foi do mundo sabe, né, que essas coisas é tão projetado. Porque o casamento lá não é que nem o de hoje, é 3 horas de casamento, 4 horas de casamento, é 7 dias. E já acabaram no primeiro dia. Mas Deus tinha um propósito naquele casamento. Deus não queria deixar faltar a alegria. A Bíblia diz que faltando o casamento, a mãe de Jesus questiona: acabou o vinho. Jesus fala assim: o que eu tenho contigo, mulher, ainda não é minha hora de se manifestar. Mas daí a mulher fala assim para os criados: tudo que ele mandar, vocês façam. Olha que interessante, irmão. Faça tudo o que ele mandar. Porque o milagre não está em mim, o milagre está nele. Faça tudo o que ele mandar. Tudo que Jesus mandar você fazer, faça, irmãos. Ah, é loucura fazer? Faça. Ah, é loucura ter um propósito? Faça. Irmão, de uma vez que eu era solteiro, tinha 18 anos, fui convidado para pregar num lugar, dávamos, acho que uns 18 quilômetros da minha casa. Eu não tinha nenhuma bicicleta. Eu falei, eu vou. Eu assumi compromisso, eu vou. Coisa que eu não gosto de falar, eu vou. Quando eu chego lá, ministro no culto de aniversário da Daiane, esposa do presbítero Vanderlei. Termino de ministrar. O irmão fala: onde você mora? Eu moro em tal bairro. Eu vou passar lá. Eu vou passar lá. É uma coisa simples. Mas eu tinha tomado uma atitude. Eu vou, não sei como eu vou voltar, mas eu vou. Eu vou, o meu compromisso é com Deus, eu vou. Nas nossas decisões, ouvir a voz de Deus, Deus age. Maria fala assim: ouça tudo que Ele mandar. Daí de repente tem 6 talhas, que era para usar numa festa da purificação, não era para o dia da festa. Mas está ali 6 talhas à toa, onde eles se lavavam para participar do ato da purificação. Jesus fala assim: encha de água. Encheram. Dava de 80 a 120 litros cada talha, 6 talhas. Imagina quanto dá, quase 600 litros. Jesus já multiplicou bastante. Fala, quer festejar? Festeja 7 dias. Né? Vai, com força. Não festeja pouco. Eles colocaram água. Aí Jesus falou assim: tira e leva para o mestre Sá. Se Jesus falasse para você tomar uma atitude dessa, você enchesse um balde de água, agora tira e leva para ele provar lá, você levaria? Mas a mãe de Jesus tinha falado o quê? Faça tudo o que ele mandar. E eles foram obedientes. Quando eles levaram para o mestre de cerimônia, ele provou. E ele ficou impressionado. Todo mundo oferece o melhor. Depois no final o inferior. Agora você guardou o melhor para o final. Porque ele não sabia do milagre. Mas os criados sabiam o que Jesus tinha realizado. E eu concluo esta palavra para retornar para o pastor.
no momento da dificuldade, no momento da vergonha, Deus sempre vai fazer um milagre e transformar uma situação na sua vida. Assim como foi nesse casamento, assim como foi na vida desta mulher, assim como foi na vida de Elias, não é diferente na sua vida, na minha vida. Na hora de maior dificuldade, Deus entra em ação. Deus sempre realiza o milagre. Creia nesta palavra. O milagre de Deus é para quem não sai do propósito. Eu retorno a palavra ao pastor Jean, em nome de Jesus.